foi um grande movimento cultural que se deu na Europa e nas Américas, na virada dos séculos XVIII para o século XIX. Apesar de alguns importantes traços em comuns, cada país teve seu próprio movimento romântico. O romantismo estava associado a um espírito de época, do qual os indivíduos reivindicavam uma maior liberdade de pensamento e expressão, além de igualdade de direito. A nível dos Estados nacionais, o romantismo foi um importante e impulsionador dos movimentos de independência e formação de identidade nacionais. A poesia romântica inglesa inicia-se com a figura de William Blake, 1757 e 1827, um pré-romântico que influenciou muitos poetas em toda a Europa. Em seus poemas, Blake recria paisagens e situações exóticas e afirma a existência do eu lírico. Além de Blake, temos também duas gerações de poetas muito distintas. A primeira delas, classificadas como Lake Poets, surgiu por volta de 1770, em uma região situada a noroeste da Inglaterra, onde há muitos lagos. Os dois nomes de destaques desse movimento foram William e Samuel, autores da obra Baladas Líricas, que tinha o objetivo de provar que tanto a linguagem culta quanto a coloquial são capazes de exprimir o sentido da vida. A segunda geração, também conhecida como poetas malditos e satânicos, além de influenciar vários poetas em todo o mundo, inclusive os brasileiros, foi caracterizada pela exaltação, liberdade e a rebeldia. Os poetas dessa geração morreram ainda muito jovens e distantes das suas pátrias. Romantismo, temas e interesses. Existem alguns temas importantes que acabou sendo reforçado por causa da multiplicidade de assuntos, que mostrava alguns acontecimentos no mundo naquela época. Tudo isso por causa da liberdade de criação. Os temas que aparecerão são a realização da mulher. A mulher, na maioria das vezes, era tida como um anjo poderoso ou alguém jamais poderia ser atingida. Em outros casos, é considerado um demônio que seria capaz de matar um homem ou levá-lo à loucura. Nacionalismo. É bastante vista a importância do folclore, da cor local, do passado histórico, mítico e lendário, a exaltação da natureza, ou seja, os temas nacionais são mais valorizados e as transformações dos estados nacionais surgiram pela Revolução Industrial. A religiosidade e a descoberta das fontes bíblicas são percebíveis. Em alguns dos momentos do romantismo, a irregularidade é bastante vista. Podemos perceber que os autores Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Gonçalves de Magalhães fazem parte do contrito religioso e em muitas vezes aparecem no mesmo autor. Logismo. O subjetivismo faz com que os românticos acreditem em si mesmos e no mundo em que eles mesmos criam. Eles são guiados pela emoção e pela intuição, por mais que isso ferissem a lógica e a razão. A partir disso ocorrem os chamados de ilogismo, pois a instabilidade emocional, alegria, tristeza, entusiasmo e depressão. Principais características do romantismo: oposição ao modelo clássico, estrutura de um texto em prosa longo, desenvolvimento de um núcleo central e narrativa ampla refletindo uma sequência de um tempo. O indivíduo passa a ser o centro das atenções e surgimento de um público consumidor, uso de versos brancos, exaltação do nacionalismo, da natureza da pátria e idealização da sociedade, do amor e da mulher, a criação de um herói nacional e a fuga da realidade, a visão de um mundo que privilegia o sujeito de subjetismo
Elemento social e o pensamento romântico é uma manifestação de amor à liberdade do próprio romantismo, e na medida que constituem uma afirmação de valores individuais e oposições a normas sociais. E isso foi possível devido a uma longa história de lutas da burguesia e contra as remanescentes do regime medieval. A grande vitória dos burgueses se deu na Revolução Gloriosa de 1688, isto é, 100 anos antes da Revolução Francesa. José de Araújo Porto Alegre, 1806 a 1879. Principais obras: A Destruição da Floresta, de 1846, Brasiliana, de 1863 e Colombo, de 1866. Joaquim Manuel de Macedo, de 1820 a 1882. Outras obras que se destacam é o Moço Loiro, de 1845, A Luneta Mágica, de 1869 e As Vítimas Algozes, de 1869.